Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos, vamos entrar na outra aula de Mishlei. Para a gente entrar nessa aula, a gente tem de começar com o texto da aula anterior. Do contrário, não tem como a gente dar sequência, não é? Então, deixa eu só pegar aqui as coisinhas de suporte. Tem os suportes meus aqui, para ficar certinha, sentada certinha aqui com vocês e ter uma aula agradável, não é? Vamos lá, queridos do meu coração, vamos lá. Mishlei, capítulo 1, a gente não tem como avançar muito, queridos. Avança um pouquinho porque há muitas coisas ocultas dentro dos textos e a gente tem de ir devagarzinho, não é? Mas a gente chega lá. Fiquem tranquilos que a gente chega lá. O importante é você assimilar aquilo que o Eterno está falando com você de um modo maravilhoso, não é? Então, queridos, nós chegamos na última aula, no momento onde nós colocamos ali, não é? O versículo 11, vinha conosco, vamos emboscar por sangue, e terminamos, filho meu, não ande no caminho com eles, impeça o pé de seguir a trilha deles, não é? É importante ter entendimento da nossa decisão. A nossa decisão compete a nós agirmos dessa maneira. Compete a mim e a você tomarmos a decisão de não segui-los. Por quê? Porque os pés deles correm para o mal e eles se apressam para derramar sangue. Versículo 17. Gratuitamente a rede está armada à vista de qualquer criatura alada. Vamos lá, queridos, vamos lá. O pai fala ao seu filho para onde vai a vida de uma pessoa que é um infrator das leis de Hashem para fazer o mal e que eventualmente, uma pessoa como essa pode se voltar contra o próprio companheiro. A pessoa ligada a derramar o sangue, queridos, esse derramar o sangue ele tem vários vieses. Um dos vieses deste derramar o sangue, de trazer a morte, é a Lashon Hará. A Lashon Hará, falar mal de uma pessoa, assassina a reputação dessa pessoa. Queridos, quantas pessoas, recentemente eu estava lendo, aí não sei quantos leram, não é? Uma pessoa que foi presa indevidamente por estupro. Eu não sei quanto tempo, acho que ele ficou por um período grande preso, eu não me recordo, eu acho que foi 10 anos, eu não quero estar colocando uma palavra que não acrescendo, mas o que eu soube é que ele passou por estupro de mais de 200 homens nesse presídio, adquiriu HIV, tinha a vida completamente comprometida de um estupro que ele não cometeu, ele foi acusado de algo que ele não fez, não é? E o que ocorre, queridos? Muitas vezes uma pessoa que está andando com outra pessoa que o difama, ele incorre no mesmo problema, porque esse homem foi acusado por alguém. Esse homem foi preso porque alguém olhou para ele e o acusou, queridos, injustamente, destruindo a sua reputação. Claro que esse é um grau extremo, mas uma pessoa, por exemplo, que fala mal de outra pessoa, as escrituras, a Torá nos proíbe de andar com uma pessoa mexeriqueira, não é? Então, é importante que você tenha entendimento da gravidade que é você, por exemplo, uma pessoa que abre muitos lábios, queridos, uma pessoa que fala demais. Essa pessoa é muito difícil de se conter, por exemplo, para dirigir outras vidas. Uma pessoa que fala muito, não é?
temos da parte do Eterno algumas posições muito claras sobre os líderes. E a posição de maturidade de um líder, ela está intrinsecamente ligada a condicionar o contexto de se pausar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é? Nós tivemos uma pessoa que nós trouxemos, a pessoa pediu para a gente adquirir 2 mezuzot para ela lá em Israel. Fomos lá, compramos as 2 mezuzot, entregamos, ficamos de lá colocar essas mezuzot na casa dessa pessoa. E o que acontece? Uma das mezuzot estava vazia, a caixinha. Dentro da caixinha não tinha nada. E nós entregamos isso para essa pessoa já tem meses, desde que a gente voltou de Israel. Imagina o tempo que nós já entregamos essas mezuzot para essa pessoa querida. E aí, posteriormente, meu marido foi até lá colocar as mezuzot. Quando chegou lá, só tinha uma, porque a outra caixinha veio vazia. E meu marido chegou para mim e falou: querida, como que pode, não é? Ele pagou pelas mezuzot, recebeu uma caixinha vazia. O que é mezuzot, Céu? Estão perguntando, né? Vamos lá. A mezuzá é uma ordenança do Eterno, é uma caixa contendo alguns textos bíblicos que fica na porta de todo aquele que é temente do nome de Hashem e guarda os seus mandamentos. Então é colocada essa mezuzá. É uma caixinha que quem já foi na Beit Sar Shalom sabe o que é a mezuzá. É uma caixinha que está na porta e ali é um símbolo da própria Torá nas nossas vidas, não é? E um guardião. A mezuzá, ela tem uma ação, na verdade, a parte de dentro, que é o que tem valor para nós, é um crave. O crave é um papel escrito um texto bíblico dentro do rolo, feito com pele de cordeiro, igualzinho à Torá, e escrita por uma pessoa capacitada para fazer isso. E quando meu marido foi até lá e viu que não tinha, uma caixinha foi vazia, não é? E meu marido voltou para casa muito impactado. Falou: querida, como é que pode, né? Ele não contou para a gente que a caixinha veio vazia. E só que o Eterno já vinha falando para a gente sobre a vida dessa pessoa, uma pessoa muito amada, e falando sobre essa pessoa estar sendo treinada para liderar. As características que o Eterno vê nessa pessoa. E não basta o Eterno ver. A postura da pessoa faz com que todos que andam ao redor dela possam ver. Então, queridos, esse guardar o falar é uma característica de poucas pessoas. E as pessoas, não estou falando ocultar, veja só, nosso convívio com essa pessoa não há ocultamento de problemas, dificuldades, das coisas que tem vivido. Pelo contrário, nós temos uma comunhão, uma unidade, uma troca muito grande nas nossas vidas, tanto com a pessoa, a família da pessoa, todos têm a mesma postura, viu, queridos? Tal qual o líder, assim é o povo dentro daquela casa. E é evidente que o Eterno vai colocar essa pessoa numa condição de liderança, porque é uma pessoa que não destrói a reputação de ninguém. Outra coisa importantíssima, queridos, nós convivemos com essa pessoa há anos. Eu nunca vi essa pessoa me falar mal de alguém, mesmo quando havia uma situação gravíssima. O cuidado dessa pessoa conosco era de observar, ver outras pessoas que pensavam e viam as mesmas coisas. Será que eu não estou enganado no que eu estou vendo? Então, queridos, um homem que trata dessa maneira, uma família que se trata dessa maneira, não tem como o Eterno não colocar como autoridade sobre a vida das pessoas. E o Eterno tem poucas pessoas que agem dessa maneira, não é? Então, é importante ter entendimento de como o Eterno age, de que maneira ele vai escolher as pessoas que ele quer que cuide de almas, que cuide de outras vidas. Isso é muito importante ter entendimento. Então, esse correr para derramar o sangue, porque no sangue se encontra a vida,
também se pontua, lamentavelmente, o falar mal, não é, queridos? Versículo 17. Gratuitamente a rede está armada à vista de qualquer criatura alada, não é? Para a ave, ela vê os cereais, os legumes espalhados sobre uma rede e ela não vai ver que ali existe um perigo, que existe um perigo iminente, não é? É de graça, não é? Está ali, olha só, aquilo lá é de graça. Ou seja, a pessoa ela vai ser exposta como uma ave é exposta àquilo que ela deseja. Queridos, vocês sabem que a internet é chamada de rede também, não é, queridos? Não é? Vocês sabem que a internet é também chamada a mesma palavra, rede. E a rede vai ser colocada para vocês também com tudo que vocês gostariam de comer. Eu gostaria de comer, não é? Então é importante que você tenha entendimento, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, e possa compreender que aquilo não está ali gratuitamente. Não está gratuitamente. Aquilo está com um propósito, meu querido e minha querida, de agarrar a sua alma e matá-la. Matar a sua alma. Tá bom, queridos? Versículo 18. Eles se emboscam por seu sangue, eles espreitam por suas vidas. Queridos do meu coração, isso é tão claro quanto dia. Da mesma maneira que o malfeitor introduz o aprendiz, não é? Que não suspeita de nada, nas suas próprias redes, da mesma maneira que agarra uma ave que está ali desavisada, achando, com a sua atenção voltada para aquilo que ela acredita que lhe satisfaça, ela é pega dentro de uma escravidão, assim como o homem que alicia outro, queridos. Versículo 19. Assim são os caminhos de todo aquele ávido por ganho. Isso tirará a vida do seu possuidor. Uma pessoa, queridos, que está nesse mundo, o interesse dela é recurso. Queridos, eu já vi cada coisa acontecendo. Eu vi pessoas que estavam próximas da bênção, queridos. Elas chegaram muito perto da bênção. O Eterno e eu e o Carlos não podemos avisar. A pessoa estava próxima da bênção. O que a pessoa fez? Ela roubou o Eterno. Ela deixou de fazer os pagamentos devidos. Que a pessoa diz para o Eterno: olha, eu quero servi-lo, eu quero fazer. Então ele fala: olha, então faça, seja fiel, não é? Seja fiel a mim, que eu vou ser fiel a você. Mas a pessoa não confia. Aí a pessoa pega aquele pequeno valor que ela acredita que lhe pertence, que ela pode tomar do Eterno para o seu próprio gerenciamento, não é? E foi tão interessante, queridos. A semana passada, quarta-feira, eu queria tanto contar esse testemunho para vocês, não é? Há coisas que vocês compartilham com a gente que foi com a mesma pessoa, queridos, foi com a mesma pessoa, não é? A pessoa chegou na Beit na quarta passada e o Eterno tinha mandado entregar para essa pessoa um valor. E essa pessoa pegou o dízimo, o tzedakah que ela tinha de entregar, falou com a esposa, falou: querida, olha só, eu vou entregar esse valor e nós vamos ficar sem nada. Só que eu quero fazer isso. Nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter nada para a gente comprar as coisas em casa, para a gente... Não vamos ter nada. E a esposa falou: querido, faça isso, né? Eu não sei se eles se chamam, como é que eles se chamam também. Nunca fiquei observando muito a intimidade deles. Mas eu estou falando como fala eu e meu marido aqui, tá bom? E aí ele foi e entregou lá a tzedakah, que era a parte que não lhe cabia, não lhe pertencia. E eu estava apavorada com aqueles valores que eu tinha de entregar para ele, que o Eterno tinha mandado entregar, não é? E quando o Eterno manda entregar uma coisa, queridos, eu fico num estado que só ele para te dizer o quanto me agonia, não é? E quando depois, né, ele já tinha feito a parte dele, junto com a esposa, eu entreguei para ele o que o Eterno mandou, e ele estava com os olhos arregalados ali, e ele compartilha, queridos, é o que eu falo, é uma pessoa que não fala muito, mas fala o necessário, o que é importante, o que edifica, não é?
E aí ele me chamou ali e falou, Céu, eu vi um milagre aqui hoje. Eu falei, opa, milagre, eu estou precisando ouvir sobre milagres, né? E aí ele com a esposa juntos me chamaram e falaram, olha, hoje nós tomamos uma decisão, porque tudo que nós tínhamos era justamente a parte da tzedakah, da parte que compete ao Eterno, da parte da justiça das nossas vidas, que é o dízimo. E eu cheguei aqui, falei com a minha esposa, falei, olha, vamos fazer isso. E ela falou, vamos fazer. E ele falou, mas nós não vamos ter mais nada, nem para o sustento da semana. Ela falou, e nós vamos fazer. Os dois, viu, queridos? Tal um, tal outro. E aí o que aconteceu? Na sequência que eu encontrei com eles, que eu tinha, o Eterno mandou entregar aquilo para eles, eu não tinha a menor noção do que eles estavam passando, porque eles não nos compartilharam, não é a situação que eles estavam vivendo, não sabia nada sobre esse acordo aí dos dois. E ele falou, eu vi um milagre hoje, Céu, aqui aconteceu isso, eu tomei essa decisão com a minha esposa e na sequência o Eterno me entregou o suficiente para minha família, não é? Então, queridos, essas coisas, elas fortalecem tanto as nossas vidas, porque eu sei que o Eterno vai suprir essa casa, essa família, eu sei que Ele vai fazer isso. Mas quantas pessoas, queridos, o Eterno está fazendo uma obra maravilhosa, aí a pessoa vai e fala, olha, eu não vou dar a parte que compete ao Senhor, eu não vou fazer isso, não é? E esse espírito, queridos, o que acontece? Tira a vida do possuidor, ele tira a vida da pessoa, porque quando nós desobedecemos ao Eterno, tudo aquilo que estava programado para a gente receber começa a ser removido, tudo começa a ser removido. O meu marido, queridos, depois que ele teve a demissão dele, ele pegou os recursos, não é? E fez uma aplicação com os valores, fez uma aplicação dos recursos dele. Todas as vezes que chega a declaração do imposto dele com o valor que ele recebeu desta aplicação, a primeira coisa que meu marido faz é baixa e faz o pagamento do valor devido ao Eterno. Todas as vezes, queridos. Quando chegou o papelzinho anual dos rendimentos anuais, meu marido vai lá e faz a baixa da aplicação e faz o pagamento devido ao Eterno. Ele fala, olha, se o Eterno me deu isso, é porque a parte que compete a Ele, eu não posso remover. Ao contrário, queridos, nós vemos as pessoas tendo esse espírito possuindo a vida delas. O que acontece? Elas acham que vai faltar. Elas não vão agir como esse amado nosso, essa família querida, não é? Elas vão achar que o Eterno não vai cuidar delas. E o fato de nós desconfiarmos dele faz com que as bênçãos programadas para que a gente recebesse não venham sobre nós. Então, queridos, cuidado com esse espírito que vem sobre... Outra coisa, queridos, se você vai fazer alguma coisa para receber algo, é melhor do que não fazer? É melhor do que não fazer, mas eu acho que implica isso na falta de conhecimento que você tem da fidelidade de Hashem. Então, queridos, nós vimos acontecer diante dos nossos olhos isso. Nós vimos pessoas que estavam, o Eterno abençoando, o Eterno colocando coisas na vida da pessoa. Repentinamente, o Eterno removeu a sua mão. Removeu, simplesmente removeu. Porque quem sabe o que deve fazer e não faz, nisso peca, queridos. E nisso peca. Que o Eterno possa mostrar a vocês a importância de compreensão do versículo 19. Assim são os caminhos de todo aquele que é ávido por ganho. Isso tira a vida de quem o possui. Tá bom, queridos? Há um preceito judaico sobre esse texto, como se, na verdade, não é a pessoa que possui o espírito, mas que, da maneira que está escrito em hebraico, esse espírito pode possuir a pessoa. É como se a pessoa estivesse possuída por esse espírito. E esse espírito destrói a pessoa. Vai destruir, porque a pessoa não consegue ficar embaixo da autoridade do Eterno, por causa da desconfiança contínua que ela tem dele. Tá bom, queridos? É importante ter esse entendimento, porque
tantas bênçãos, amados, são proteladas na nossa vida por causa disso. E uma pessoa, Céu, que dá para o Eterno confiando que Ele vai atender, que Ele vai... eu acredito que essa família que fez isso a semana passada não imaginava jamais que o Eterno iria atender. Na verdade, eu não sei nem quantos minutos deu para o atendimento, né? É bênção a jato. Não é? Para mim foi muito edificante, queridos. Olha, eu sei que para eles foi edificante, mas para minha vida ouvir isso, vocês não têm noção quanto isso enche a minha vida de esperança, não é? Ver vocês crescendo, queridos, na graça, no conhecimento e na confiança de Hashem, queridos, isso não tem preço na minha vida, não é? Então, é claro, um homem que teme a Hashem, uma mulher que teme a Hashem, será louvada. E aquele que desconfia de Hashem, eu sinto, queridos, porque eu amo muitas pessoas que não confiam em Hashem, que acreditam realmente que se não fizerem a sua parte, ele vai continuar com a fidelidade dele sobre a pessoa. Não é que o Eterno faz diferença, ele vai tirar a fidelidade. Não, é a pessoa que sai debaixo da proteção. É a pessoa que sai debaixo da proteção quando ela não confia. São coisas completamente diferentes. Tá bom? Então, eu queria mais uma vez explicar para vocês isso e desejando de todo o coração que você tenha a sua fidelidade com o Eterno, não porque, como eu vou dizer assim, porque você vai receber a proteção. Queridos, não façam isso, em nome de Yeshua, não façam isso, não façam isso. Não é? Eu e meu marido, nós temos uma postura com o Eterno. O que nós daremos a Ele por tudo que nós temos recebido? O que nós podemos oferecer a Ele que faça Ele mais rico, queridos? Não façam isso, não é? Façam porque vocês são filhos obedientes. É claro, queridos, que vocês não podem dar nada para o Eterno que Ele fique devendo. Eu conheço muito bem, não é? Que o Eterno te dê direção e que você possa ter o discernimento e a sabedoria que procede do trono dele. É uma aula importantíssima, em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos? Pai querido, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor esta aula, que haja entendimento, sabedoria, discernimento sobre todos, Pai. Quantas coisas, Pai, nós podemos estar nos privando de viver na plenitude que o Senhor oferece para as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a não sermos possuídos por espírito de ganância, de avareza, um espírito que devora aquele que o possui. Nos ajude a seguirmos na Tua direção, longe do caminho do mal, longe de pessoas que matam pessoas com a sua própria boca, com seus pensamentos, mas assassinam a reputação de pessoas falando mal. Ajuda-nos a seguir a Tua bondade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.